Estamos vivendo tempos sombrios e muito difíceis para a democracia, para a justiça, para os direitos humanos. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim em 1945, o planeta havia acabado de atravessar 2 conflitos de grande escala, com dezenas de milhões de mortos. As principais potências do mundo planejaram uma ordem mundial mais estável e que evitasse a deflagração de guerras generalizadas. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Embora conflitos sangrentos tenham continuado a irromper nos 4 cantos do mundo. Foi nesse contexto que surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é o maior símbolo desse esforço pela paz. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. No dia 10 de dezembro de 2018, foram completados 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a base dos direitos humanos entendidos como direitos humanos contemporâneos, porque a sua história é vasta e remonta aos 1600. Nessa declaração de 1948, o artigo 1º deixa muito claro do que nós estamos falando quando mencionamos direitos humanos. O artigo 1º diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ou seja, é um pequeno parágrafo que trata da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que são as bandeiras da Revolução Francesa de 1789. Essa proclamação universal foi seguida de vários pactos, convenções, outras declarações que continuam até hoje. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que os direitos humanos são históricos, no sentido de que nós não podemos congelá-los e dizer
já conseguimos a igualdade, a liberdade e a solidariedade. Eles constituem um processo. E, nesse sentido, eles avançam junto com o outro processo, que é o processo político da afirmação da democracia. Costumo dizer que a democracia e direitos humanos estão tão imbricados que, sem democracia, não há direitos humanos. E sem a constante afirmação, através do reconhecimento, da proteção e da promoção dos direitos humanos, não temos democracia. É importante insistir nisso. Temos que reconhecer, e quando eu disse temos, é a sociedade e o Estado. Temos que reconhecer os direitos humanos, temos que proteger, no sentido da garantia, e temos que promover, ou seja, propiciar a abertura de espaços para a reivindicação de novos direitos e para o exercício desses mesmos direitos. Nós podemos dizer que essa declaração de 1948 representa uma conquista moral da humanidade. Por que uma conquista moral? Porque se refere à afirmação de valores que devem se transformar em políticas, práticas, com uma característica essencial para todos os seres humanos, sem nenhuma discriminação, sem nenhum critério discriminatório. Nesse sentido, os direitos humanos são aqueles comuns a todos os nascidos vivos, independentemente de qualquer critério, por variáveis como nacionalidade, etnia, cor da pele, sexo e orientação sexual ou de gênero, posição política, nível de instrução, nível socioeconômico, crenças e práticas religiosas, julgamento moral, faixa etária, deficiências ou limitações físicas ou mentais. São, portanto, direitos universais. Direitos sem fronteiras. Gosto de uma frase da filósofa alemã Hannah Arendt, grande estudiosa dos direitos humanos, quando ela diz que o princípio fundamental da democracia é o direito a ter direitos. Voltamos à afirmação de que os direitos humanos são direitos históricos. Eles surgem em épocas de revoluções, de guerras, de períodos de repressão política e social, de descobertas científicas, de evolução dos costumes, de integração entre as nações e culturas, ou seja, momentos que podem ser de rupturas ou de novas criações no campo jurídico, político e dos costumes que levam a uma mudança de mentalidades que direitos humanos são afirmados. Os
Os direitos humanos contemporâneos são herdeiros de uma longa tradição em que se foram acumulando propostas e conceitos jurídico-políticos, que muitas vezes não foram efetivados, como não são até hoje amplamente efetivados em todos os países que hoje se dizem respeitosos dos direitos humanos, a começar pelo nosso próprio Brasil. Para não recuar muito no tempo, eu lembraria, em 1679, na Inglaterra, a lei do habeas corpus. Como foi importante essa lei e como o habeas corpus continua até hoje motivo de grandes debates no mundo jurídico e político. Devo lembrar que, durante o período da ditadura civil-militar, o habeas corpus foi abolido e foi graças a um movimento iniciado pelo então presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o historiador Raimundo Fauro, que o habeas corpus foi reincorporado na jurisdição brasileira. Dois grandes momentos históricos estão na raiz dos direitos humanos contemporâneos. Duas revoluções que alguns historiadores juntam e chamam da Revolução Atlântica, porque se deu em dois lados do Oceano Atlântico. A Revolução Americana, com a independência dos Estados Unidos, com a Declaração da Virgínia, em 1776, e a Revolução Francesa na Europa. A Revolução Americana foi, com a sua declaração de independência, em 1776, foi muito importante porque estabeleceu claramente um princípio que até hoje é vital para toda a humanidade, que é o princípio da autodeterminação dos povos. E também outro princípio fundamental quando reconhece a igualdade entre todos os seres humanos em relação à lei, em relação ao uso da palavra, em relação à participação política. Isso em 1776. E algo também muito importante dessa declaração americana é que insiste no fato de que esses direitos humanos são direitos naturais, no sentido de que eles decorrem da própria natureza humana, de suas exigências para uma vida digna, e não são direitos como doação dos governantes, doação do Estado, etc. Por isso que os direitos humanos são também chamados de direitos universais, históricos e naturais. O fato deles serem naturais significa que, mesmo que não haja uma Constituição que acolha esses direitos, eles podem ser invocados. Mas é ótimo que exista a documentação através de declarações como a de 1948, como os pactos,
as convenções e a Constituição. A nossa Constituição de 1988 acolhe uma quantidade bastante importante de direitos, inclusive direitos sociais, e tem como objetivos da República, no seu artigo 3º, algo que é um resumo de uma boa definição de direitos humanos. No artigo 3º, então, da nossa Constituição de 1988, que alguns hoje acham que é exagerada, que tem que ser cortada, que tem que ser diminuída, considera que são objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. São objetivos da República. Portanto, são entendidos como cláusulas pétreas. São entendidos como uma abertura para aquilo que os constituintes de 1987 decidiram num pacto político que deveria ser a base da vida política, jurídica e social da nação brasileira. No Brasil, o tema dos direitos humanos surgiu antes da Constituição de 1988. Surgiu durante a ditadura civil-militar iniciada com o golpe de 1964. Foram criadas entidades de defesa dos direitos daqueles que eram perseguidos por sua oposição ao regime, militantes, jornalistas, religiosos, uma série de estudantes, uma série de pessoas comprometidas com a oposição e que ia da oposição aberta no parlamento, que era muito limitado, mas, enfim, existia, da atuação parlamentar até aqueles que aderiram à luta armada. A repressão foi feroz e essas entidades que se anunciavam como defensoras de direitos humanos enfocaram radicalmente a denúncia das torturas sofridas por vários militantes, alguns morreram sob tortura, e não apenas denunciaram, como denunciaram no Brasil, como denunciaram no exterior, e ofereceram apoio jurídico e apoio pessoal, emocional, para os familiares dos mortos, presos e desaparecidos. Eu destaco
aqui a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, liderada pelo cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, que nós reverenciamos hoje numa comissão criada este ano aqui em São Paulo, de defesa diante de graves violações de direitos humanos no atual governo e que se chama Comissão de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes. Muitos outros movimentos foram criados e que levaram a comissão foi criada em 1972, portanto, bem antes da Constituição. E a ela seguiu-se o movimento pela anistia e vários outros movimentos sociais, inclusive movimentos importantíssimos liderados pelas comissões eclesiais de base, com grande participação de mulheres militantes. Falei da Revolução Americana e é importante destacar o papel da Revolução Francesa. Quero deixar claro que a Revolução Americana e a Revolução Francesa são ditas pelos historiadores revoluções burguesas. Não foram revoluções populares, foram revoluções contra o poder absoluto, contra a monarquia absoluta, no caso da Revolução Francesa, contra o domínio da Inglaterra, no caso da independência dos Estados Unidos, e são revoluções burguesas, mas que avançaram muito em relação àquele movimento anterior no século XVII do habeas corpus. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a consequência da Revolução Francesa, é de 1789. É considerado um atestado de óbito da monarquia absoluta. E ela foi ampliada, melhorada pela Constituição de 1971, que reforça o caráter anti-aristocrático e antifeudal da Revolução Francesa e, pela primeira vez, se dá o reconhecimento de direitos sociais e não apenas aqueles direitos civis e políticos da Declaração Americana. E nesse reconhecimento de direitos sociais da Revolução Francesa, se inclui a criação de órgãos de governo de atendimento e garantia de direitos fundamentais dos grupos mais vulneráveis. É de 1971, por exemplo, a criação da assistência pública na França. Ainda historicamente, é bom lembrar os movimentos socialistas do final do século XIX e durante a primeira metade do século XX, que, embora tenha ficado registrada uma polêmica sobre direitos humanos como algo que só interessava a burguesia, mas para mim fica bastante claro que os movimentos socialistas colocaram uma ênfase muito forte em dois princípios
fundamentais dos direitos humanos, que é a igualdade e a solidariedade. Uma das minhas historiadoras e militantes políticas de uma verdadeira devoção, que é Rosa Luxemburgo, afirmava: socialismo sem democracia não é socialismo. E democracia sem socialismo não é democracia. Isso inclui, portanto, além da igualdade e da solidariedade, a liberdade. Costumamos distinguir, para efeitos didáticos, os direitos humanos em gerações ou dimensões. É muito usado o termo gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração dos direitos humanos. Mas é importante destacar que essa palavra geração não significa que vem uma geração, ela é substituída por outra, que é substituída por outra. Não, são gerações contínuas, que uma se acrescenta à outra e não a substitui. E é por isso que eu prefiro usar o nome dimensões, mas provavelmente a maioria dos livros, artigos e tratados de direitos humanos fala em gerações históricas de direitos humanos. A primeira dimensão é a dos direitos civis e liberdades individuais. São direitos à palavra e à participação política, direito à segurança, direito à propriedade e, até hoje, alguns países estacionaram nessa dimensão. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América do Norte. Eles se proclamam a democracia e falam que são os protetores da democracia no mundo todo, mas até hoje eles não reconhecem como direitos fundamentais os direitos sociais nem os direitos ambientais. Os Estados Unidos não reconhecem, por exemplo, algo elementar dos direitos sociais, o direito à educação e o direito à saúde, assim como não reconhece os direitos ambientais, até hoje não aderiu ao Pacto contra o Aquecimento Global, que é algo tão importante na luta para o direito que é de toda a humanidade e defesa do meio ambiente. Os direitos civis e liberdades individuais são insuficientes na ideia e na prática dos direitos humanos, mas sem eles, os outros direitos não podem ser garantidos, exigidos e praticados. Eu usei a palavra exigidos de propósito, porque todo direito pressupõe a exigência da sua garantia. Então, para se exigir a garantia de um direito, é preciso ter a liberdade da primeira dimensão, a liberdade
dos movimentos sociais e populares, a liberdade dos movimentos sociais, a liberdade dos partidos, que são liberdades ativas, e não apenas a liberdade passiva, que é de você estar livre da opressão do Estado. Essa liberdade ligada aos direitos humanos é uma liberdade positiva, porque, além de não ser oprimido pelo Estado, há a exigência de que o Estado garanta e promova direitos ditos fundamentais. A segunda dimensão, extremamente importante, é a dos direitos sociais. Esses direitos, que estão amplamente acolhidos na Constituição brasileira vigente, são os direitos à saúde, à educação, à moradia, o emprego e salário justo, a seguridade social, o lazer, o acesso à cultura, o acesso à justiça, o amparo na velhice e na doença. Esses direitos sociais ampliam aquela primeira geração das liberdades individuais e tem uma característica que é essa que eu vou enfatizar, que é da exigência. Porque para a garantia desses direitos é preciso que haja política pública de saúde, previdência e seguridade social, educação, etc. Tema extremamente crucial hoje no Brasil, quando se discute reforma da Previdência, da educação, da saúde, da seguridade social. Entre os direitos sociais, falei num acesso, além do acesso à educação, acesso à cultura em todas as suas formas. Esse é um aspecto que costuma ficar meio de lado, mas que eu considero extremamente importante e aprendi isso com o nosso saudoso mestre Antônio Cândido de Melo e Souza, que tem um artigo maravilhoso em que ele apresenta o direito à cultura sobre suas múltiplas formas, especificamente o direito à literatura como um direito fundamental de todo ser humano. E ele justifica por que considera um direito fundamental de todo ser humano. Porque a arte e a literatura nos humaniza. É um elemento de uma maior humanização do ser humano, como um ser único, como um ser que é um fim em si mesmo, como dizia o filósofo alemão Kant. Costumo lembrar sempre Antônio Cândido por esse aspecto da literatura como elemento de humanização e, portanto, como um direito fundamental, e também outra afirmação que ele fazia sempre nos nossos encontros de direitos humanos. Ele dizia: considero direitos humanos tudo aquilo que é, para mim,
fundamental para eu ter uma vida digna. Aquilo que eu considero direito fundamental para mim, para a minha família, eu tenho que admitir e lutar para que seja um direito de todos. A terceira dimensão, no sentido de que historicamente veio depois dos direitos civis e dos direitos sociais, é o que nós chamamos de direito dos povos. Ou seja, a autodeterminação que já estava lá na Revolução Inglesa, mas que ficou fixada naquele período e naquela realidade histórica. Mas a autodeterminação dos povos, o direito à sua identidade cultural, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz. São direitos dos povos. E a mais recente dimensão dos direitos é o conjunto de direitos coletivos da humanidade, ou seja, mais do que o direito dos povos, os direitos de toda a humanidade, que inclui o direito ao meio ambiente saudável, ao patrimônio científico e cultural da humanidade. É por isso que, em nome desses direitos da humanidade, nós lutamos para a proteção dos migrantes nesse tremendo movimento migratório que ocorre em países assolados por guerras, por catástrofes naturais e que são grupos vulneráveis, vítimas de violência e de preconceito.